Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal. Pessoal, preste bem atenção neste vídeo, vocês aí que estão se preparando para o vestibular, vocês que fazem o Enem, estão se preparando para o Enem do ano que vem, esse já passou, tudo bem. Você que apenas gosta de ouvir histórias do Brasil principalmente, esse 15 de novembro, dia da proclamação da República. Estamos fazendo 130 anos que houve a proclamação da República. Então, vou esmiuçar, porque muita gente não sabe, a maioria das pessoas não sabe como aconteceu a proclamação da República. Vejam bem, o Brasil até então, de 1822 a 1889, era Império. Brasil, colônia de Portugal, depois tornou-se Império, Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II, à frente do governo do Brasil, nosso imperador Dom Pedro II, ele era um imperador muito culto, era um cidadão culto, sabia falar várias línguas e gostava muito de viajar. Não se preocupava com o que estava acontecendo, ele não dava muita importância, ele estava sempre constantemente trancado em seu quarto, lendo, estudando, ora viajando, ora lendo. A política, a economia do Brasil, ele até era meio retrógrado, ele não queria que o Brasil se desenvolvesse. O Visconde de Mauá passou muito trabalho com ele, o Visconde de Mauá, grande homem visionário, um grande empresário, um dos homens mais ricos do Brasil na época. Tinha mais dinheiro do que o próprio império, mas sofria nas mãos do imperador, porque o imperador não queria que o Brasil se desenvolvesse. O imperador queria que o Brasil continuasse um país que tinha os seus escravos, que tinha suas plantações de café e que tinha suas plantações de cana-de-açúcar. Essa era a intenção do imperador, e ele viajava, ora estava pela Europa, ora estava nos Estados Unidos, no Oriente Médio, ele gostava de viajar. Homem culto, não resta dúvida, mas muito desinteressado pelas coisas do Brasil. Quando mais novo ele tinha até, não vamos tirar os méritos do imperador, ele tinha suas virtudes, ele não deixou o Brasil implodir, com várias revoluções que houve dentro do nosso território brasileiro, ele não deixou acontecer. A Guerra dos Farrapos ele eliminou, ele foi um grande vencedor ali na Guerra do Paraguai, enfim, não tiramos o mérito dele, mas uma certa idade ele já estava muito devagar e ele delegava tudo para a sua filha, a princesa Isabel. Então, três fatores foram predominantes para a nossa proclamação da República. Primeiro fator muito, mas muito importante, a libertação dos escravos. Em 1888, quando a princesa Isabel, já na oportunidade, Dom Pedro já viajando, delegava para ela, ele fugia das responsabilidades, enfim. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, 1888. Várias autoridades presentes, ali os escravos foram libertos, coitados. E um membro da corte, um barão do café, chegou e cumprimentou a princesa Isabel dizendo: "Meus parabéns, princesa, a senhora libertou os escravos e acabou de decretar o fim do império." A senhora acabou de decretar o fim do império. Palavras de um dos barões do café. Passou batido. Então veja bem, libertação dos escravos, o império bateu de frente com os plantadores de café e os plantadores de cana-de-açúcar, os grandes engenhos de açúcar, poderosos. Os barões do café bateram de frente com o império já começou a balançar. O segundo ponto, um ponto também muito importante, o
próprio povo brasileiro, a elite brasileira estava muito desgostosa, porque na realidade quem administrava o Brasil era a princesa Isabel e o seu esposo, o Conde Deu. O Conde Deu era francês, né? Cheio de não me toque, mas era rude, era terrível, sanguinário. Ele, esposo da princesa Isabel, ele tomava frente de tudo. O povo não gostava. E o terceiro ponto muito importante é que o exército na época, comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ele que era o grande marechal, o grande general, tornou-se marechal a partir do momento de estado que o Brasil se tornou-se uma república. O exército era considerado chinelão. É verdade, o exército era chinelão. O imperador ele dava atenção apenas à marinha, à esquadra. A marinha era privilegiada, a marinha frequentava a corte. E o exército não, o exército era marginalizado, eram verdadeiros chinelões. Apenas o marechal, que era amigo íntimo, o marechal era amigo íntimo do Dom Pedro II, o marechal Deodoro da Fonseca e o marechal Floriano Peixoto. Os dois sim frequentavam a corte, mas o restante do exército não, era considerado chinelões. Então, o próprio exército e o povo pressionavam o marechal Deodoro da Fonseca para proclamar a república. E no dia 15 de novembro de 1889, há 130 anos atrás, por pressão do próprio exército, era um final de semana, pressionaram o marechal. E o marechal Deodoro, a maioria das pessoas não sabe, ele estava acamado, ele estava deitado, estava doente, gravemente doente. Tiraram ele da cama de pijama. O marechal estava de pijamas, botou apenas o jaleco do exército por cima do pijama, colocaram ele no cavalo e foram em direção ao palácio, onde estaria Dom Pedro II. Chegando ao palácio, estranharam, não tinha ninguém, o palácio estava totalmente vazio, apenas os sentinelas e os serviçais. Dom Pedro II estava descansando em sua casa de campo em Petrópolis, cidade próxima ao Rio de Janeiro, que ficava no alto, fresquinho. Lá estava Dom Pedro II e toda a sua família descansando, e o palácio estava vazio apenas com alguns sentinelas, como falei, e os serviçais. Simplesmente apoderaram-se do palácio, Marechal Deodoro de pijama, e decretaram a proclamação da República. Sem puxar espada, sem guerrear, sem matar ninguém. Proclamaram naquele momento a República em 15 de novembro de 1889, o palácio vazio, Dom Pedro II não estava. Ali em diante, Brasil tornou-se uma república. Dom Pedro II, quando voltou, se deparando com toda aquela situação, o seu amigo íntimo, Marechal Deodoro, tinha lhe dado um golpe. Dom Pedro foi preso, colocado num navio com toda a sua família em direção à Europa. O Brasil ficou uma república na mão dos militares por um bom tempo. Marechal Deodoro, depois Floriano Peixoto. Logo em seguida, Marechal Deodoro morreu, ele estava muito doente. Quem tomou posse foi o Floriano Peixoto. Daí para frente, tornamos uma república. Então, pessoal, uma pequena historinha da nossa história do Brasil, que é muito rica, muito, mas muito interessante, divertida, um pouco conturbada e um pouco desviada, né? Muito daquilo que se ensina nas escolas não é a realidade, mas temos que acatar ordens superiores dos nossos comandantes, ensinar aquilo que está vindo de cima. Então, você ficou sabendo que o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República de pijama, dando golpe no Império de Dom Pedro II. Fica aqui essa história no canal Homero Roberto. Se você gostou, deixe o seu like, curta, compartilhe, pessoal. Inscreva-se aí no canal Homero Roberto, compartilhe com seus amigos. Um abraço e a gente com certeza estaremos de volta aqui no próximo vídeo. Tchau, pessoal, um abraço e até lá.